Olá pessoal, estamos de volta para mais um Proctologia Sem Tabu e hoje eu vou falar sobre a dieta para prevenção do câncer. Já me pedi para falar sobre a dieta para prevenção de pólipos, mas como a evolução do pólipo para o câncer já foi comprovada, eu acho que o nosso objetivo final é a prevenção do câncer. Então vamos falar sobre isso hoje. Eu sou o Dr. Marcelo Werneck e esse é o Proctologia Sem Tabu. Bem, então para começar esse vídeo tem algumas coisas que eu preciso falar. A questão da alimentação em humanos é uma coisa muito difícil de estudar. Por quê? As intervenções que a gente faz, por exemplo, vamos pesquisar um certo alimento e vamos estimular a pessoa a comer aquele alimento, é difícil a longo prazo. Então você imagina que no paciente que a gente quer saber sobre a evolução para câncer. É uma doença que ela não é tão frequente a ponto de você precisar de uma população pequena. Você tem que pegar um grupo grande de pessoas. E ela demora muito a evoluir, ou seja, então você tem que acompanhar por muito tempo. Então como é que você introduz um alimento para pesquisar aquilo ali durante muito tempo e com muita gente? É muito difícil. Então estudos em animais são muito fáceis, né? A gente vai acompanhar durante o tempo que for necessário. Mas e com humanos? Isso é um problema. Então como que é feita a maioria dos estudos sobre alimentação? São estudos que a gente chama de observacionais. Então você vai pegar uma população que já come aquele alimento e uma população que não come e vai acompanhar aquilo ali. Isso gera vários fatores de confusão. Por quê? Se você for pesquisar, por exemplo, alguns tipos de alimentos saudáveis, em geral, a pessoa que come aquele alimento saudável, ela já tem outros hábitos saudáveis também. Por exemplo, não fumar, não ingerir bebida alcoólica, fazer atividade física, e isso vai tornando a pesquisa cada vez mais difícil. Então, o que a gente sabe até hoje? Bem, eu vou falar sobre alguns alimentos específicos e eu gostaria de te pedir para assistir até o final, porque a conclusão é importante. Se você não é inscrito no canal, clica aqui no linkzinho à direita, se inscreva e fique à vontade para mandar, por exemplo, uma sugestão de vídeo, igual esse aqui. Eu tento sempre atender a todos, sempre que for um tema pertinente à área, tá bem? Então vamos lá. Então vamos começar pela carne vermelha. A carne vermelha, em vários estudos, se mostrou o quê? Que populações que têm o hábito de comer carne vermelha têm um risco maior de desenvolver câncer. Uma revisão sistemática, ou seja, um estudo que pegou vários estudos e agrupou esses estudos para ver quais são as conclusões, concluiu que realmente existe um aumento do risco. E esse aumento ele é quantitativo, ou seja, quanto mais carne, maior seria o risco. Então, esse risco a gente considera a partir de aproximadamente 100 gramas por dia de carne vermelha e principalmente as carnes processadas, que são os embutidos. Por quê? Essas carnes usam vários tipos de conservante à base de nitrogênio e eles sim aumentam o risco de câncer. Então, a partir de 100 gramas de carne ou 50 gramas de carne embutida. Além disso, sobre a carne, também é muito importante a forma de preparo. Então, aquela carne que entra em contato com calor extremo, por exemplo, direto com a chama, ela tem um risco de produzir alguns componentes que são cancerígenos. Então, aquele churrasquinho não deve ser um hábito rotineiro, deve ser uma coisa eventual. E vários estudos concluíram que peixe e carne branca teriam um fator protetor leve contra o câncer. Então, o que a gente tem que dar preferência? No dia a dia, peixe, frango, carnes magras, evitar aquele tipo de carne que aumenta o risco de câncer. Outra questão é a gordura saturada. A gordura saturada, em alguns estudos, mostrou-se que ela aumenta o risco, em outros estudos não foi comprovado esse risco. Mas o que a gente sabe? Que a gordura saturada deve fazer parte até 10% das calorias que a gente ingere. Então, moderação, isso é que é o mais importante. Nos alimentos lácteos, que são os derivados de leite, vários estudos mostraram que eles têm um fator protetor contra o câncer. E tem um estudo mostrando que isso varia de acordo com a quantidade também. Tem um estudo mostrando que o maior benefício seria em torno de 500 gramas por dia, que é uma quantidade, a princípio, alta. Agora, tem um estudo mostrando que na infância esse efeito é ao contrário. Então, a maior exposição na infância, a princípio, aumentaria o risco no futuro. E a questão da lactose. Então, a presença da lactose diminuiria o risco de câncer em pessoas que não têm intolerância. Isso ainda precisa de mais estudo, mas tem estudo mostrando isso. Bem, e o álcool? O que vocês acham? Vamos dar uma olhadinha de perto nisso. Bem, o álcool pode atuar de duas formas promovendo o câncer. Uma delas é diminuindo a absorção do ácido fólico, isso já teria um mecanismo na produção do câncer, e outra forma seria na produção do acetaldeído, que altera a metilação do DNA
e assim ele promoveria o câncer de intestino. A ingestão de álcool, em alguns estudos, foi mostrado que aumenta realmente o risco de câncer, pode aumentar em 1,5 vezes o risco de câncer. Isso tem um fator também relacionado à dose. Então, pessoas que têm o costume de ingerir bebida alcoólica, ele tem um risco maior de câncer de intestino. A associação do álcool com câncer de intestino ela é consistente, ou seja, não tem nenhum estudo que mostra benefício em relação a câncer com a ingestão do álcool. Com relação a frutas e verduras, também é uma coisa que, se a gente for pensar, tem um benefício muito grande, não só na questão, da prevenção de câncer, mas os estudos, em geral, têm resultados conflitantes. O que isso quer dizer? Tem estudo que mostra um benefício, tem estudo que não mostra. A grande questão é o seguinte, é muito difícil de estudar isso aí. Igual eu falei no início do vídeo, é muito complicado você saber a quantidade certa, a forma de preparo, o tipo de fruta, tipo de verdura. Então, existe um benefício teórico, mas os resultados dos estudos eles têm esse conflito. E o que seria recomendável? Então, em torno de 100 gramas de frutas por dia, pelo menos, e em torno de 100 a 200 gramas de verduras, sendo que os vegetais crucíferos teriam um benefício ainda maior, que seria o repolho, couve de Bruxelas, entre outros. Com relação aos alimentos integrais, o que são esses alimentos integrais? Se a gente pegar uma farinha, a farinha branca, a farinha processada, eles tiram uma parte importante das sementes ali. Então, os alimentos integrais, eles teriam toda a semente. Isso é muito bom, porque eles têm fibra e, além de tudo, eles têm um carboidrato, que é um carboidrato muito melhor para a gente, que tem uma absorção mais lenta. E os estudos também comprovam isso, que a ingestão dos alimentos integrais está associada a um menor risco de câncer. Lembrando que tem aqueles fatores de confusão. Então, depois, na conclusão, nós vamos abordar isso aí. Com relação ao cálcio. O cálcio ele é fundamental para a mineralização dos ossos, dos dentes e é fundamental que a gente tenha ele na nossa alimentação. E tem estudos que mostram que tem uma redução do risco em pessoas que ingerem mais cálcio. A questão é o seguinte, esses estudos, quando a gente tenta isolar somente o cálcio, muitos deles não mostram benefício. Então, o ideal é que ele seja associado à vitamina D, que é um outro fator protetor. Então, como que a gente tem que fazer hoje em dia? A gente tem que medir, saber se a pessoa tem deficiência ou não de vitamina D. O recomendável é que a pessoa ingira ou produza vitamina D suficiente para ter um nível acima de 36 nanogramas no sangue. Então, tem que fazer o exame para saber como que está de vitamina D e saber se precisa de suplementação ou não, assim como do cálcio. E com relação aos antioxidantes. Antioxidantes são aqueles alimentos que têm um efeito inibindo a produção ou anulando os radicais livres. Eles têm um efeito anti-inflamatório, da mesma forma que existem alimentos que são inflamatórios, como a gordura trans, por exemplo, que eu já fiz um vídeo sobre ela. Então, os alimentos anti-inflamatórios a gente deve comer bastante, porque um dos fatores na produção do câncer é a inflamação local. Então, os alimentos anti-inflamatórios ou antioxidantes, eles têm que estar presentes na nossa dieta. E a gente tem que tentar evitar os alimentos inflamatórios. E agora, para finalizar, vou falar só das fibras. Existem vários outros alimentos, mas eu acho que se eu ficar falando de todos os tipos específicos de nutrientes, vai ficar um vídeo muito cansativo. Então, vamos falar só sobre as fibras agora. As fibras estão presentes nos vegetais. Os estudos mostram que as fibras, em geral, têm uma tendência a reduzir o risco de câncer. Só que esses estudos, muitos deles também são conflitantes. Por quê? Especialmente a fonte de fibra. Se a gente pegar um estudo feito na Europa, eles vão usar mais os alimentos integrais, os grãos e as sementes. E os estudos feitos nos Estados Unidos vão pegar mais frutas e verduras. E isso por si só já é um fator de confusão que pode mostrar resultados completamente diferentes. Como eu falei, as fibras dos alimentos integrais, elas têm, além da fibra, carboidrato de alta qualidade. Então, esse fator de confusão pode ter influenciado esses estudos. Então, o que a gente sabe? Que a gente tem que ter um padrão de alimentação e estilo de vida saudável. Muita gente vai pegar aquela informação que eu falei da gordura e vai entender que pode comer gordura à vontade. E não é assim. A gente sabe que uma quantidade adequada, a moderação, vai levar um benefício. Então, tem que ter uma alimentação rica em frutas, vegetais, fazer atividade física, evitar fumar, dar preferência para as carnes brancas, peixe, para ajudar na prevenção do câncer. E, como eu já disse, a alimentação a gente tem que começar cedo. Então, na nossa criação, em geral, a gente é levado a crer que a alimentação a gente sempre pode deixar para cuidar depois. E não é assim. Tem estudo que mostra que se a gente começa na infância e na adolescência, a gente tem um risco menor de câncer lá na frente.
Então, a hora de começar é agora. O que eu falo para meus pacientes é o seguinte: ninguém precisa comer bem o tempo todo, mas a gente tem que comer bem a maior parte do tempo. E não existe alimento proibido. O que a gente tem que ter é moderação, saber a hora de comer cada coisa. Então, eu queria te agradecer por assistir o vídeo e te pedir para compartilhar esse vídeo com quem precisa, pessoas que querem cuidar da saúde, pessoas que têm alimentação ruim. Então, muito obrigado e até a próxima.